Sim, isso mesmo, meu jovem rapaz, confirmou emocionado e com lágrimas a escorrer. A nossa filha é você, Sabina. Ele falava com coragem, sendo igualmente inspirado por sua companheira Luna, que lhe sorria docemente e mentalmente incentiva dizendo muito bem, meu amigo, parabéns pela coragem de assumir suas responsabilidades, já era tempo de se apresentar à sua filha. É verdade. Tem uma moça aqui ao meu lado, ruiva, de cabelos ondulados e pele branca. Ela está me dizendo para confiarmos. Não consigo entender o seu nome. Luana. A Luana. Comentou Miguel. A Luna. É minha mentora e uma grande amiga, disse Aderbal. Fico feliz que esteja conosco, minha amiga. Obrigado por seu apoio, tenho certeza de que me deu forças neste momento. Tudo isso é muito estranho, concluiu Sabina. Miguel tem esse dom de ver os espíritos. Madame nunca gostou disso, mas sempre respeitou as intuições e a religiosidade dele. O senhor também tem. Eu estudo a doutrina espírita. Não possuo a faculdade da mediunidade ostensiva, mas já obtive o merecimento de saber a respeito da minha querida mentora. Lágrimas escorriam dos olhos de Aderbal. Sabina sempre desejou saber quem era seu genitor e nunca compreendeu o motivo de não ter uma família, mas ela sempre teve uma família, eu era sua mãe e estive sempre ao seu lado, nunca deixei de proteger e de cuidar da minha menina. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. No plano espiritual daquele ambiente, a felicidade estava presente. Enquanto isso eu seguia aprisionada numa cela junto aos espíritos que me perseguiam após o desenlace do corpo físico. Estava com dores em todo o meu corpo. Hoje entendo que tudo era decorrente da minha sintonia mental, pois não tinha mais o corpo de carne e tudo o que sentia era reflexo dos meus pensamentos em meu corpo espiritual, o chamado perispírito. Sua imunda, vai ficar com a gente aqui para sempre, doutorazinha. Acha que vai nos enganar travestida de mulher da vida? Não vai não, disse Umdérias com muito desdém e ódio. Ela nem era doutora. Era só uma enfermeirazinha desqualificada e maldosa que te matou, respondeu o seu companheiro de forma voraz. Eu não me recordava de muitos detalhes de minha vivência passada, apenas dos flashes que haviam passado por minha mente. Concentrei-me e recordei-me de minha mãezinha que dizia ser mulher temente a Deus e que me ensinou as bases da religião. Lembrei os meus aprendizados na igreja e fiz uma prece. Adormeci e durante o descanso recordei-me de maiores detalhes, desta vez não por influência do meu obsessor, mas por mim mesma. Por meio da prece e graças à divina misericórdia do Criador eu consegui começar a me libertar e recebi a benção de começar a relembrar o passado. Na lembrança, havia um menino junto a mim, que estava vestida de enfermeira, o mesmo uniforme do flash anterior. O menininho era muito dócil e simpático e chamava-me de mamãe. Era meu filho. Esse desenho é para a senhora, mamãe. Ele me mostrava um desenho no qual eu, vestida de enfermeira, tinha uma capa junto ao meu traje. E por que essa capa, meu príncipe? Ora mamãe, porque para mim a senhora é uma super-heroína. A senhora salva a vida das pessoas, não é? Quem me dera salvar vidas e ser uma super-heroína, meu lindo. Mamãe apenas cuida daqueles que estão dodóis. E fico muito feliz em ajudar aos mais necessitados nas suas recuperações. A enfermagem é uma profissão muito bonita, respondi, abraçando carinhosamente. Juan era o nome dele, o meu único filho.
Seu pai chamava-se Carlos, meu esposo. Tínhamos uma vida muito tranquila e modesta, mas feliz. Carlos era contador e tinha uma renomada posição no escritório em que trabalhava. Tínhamos um vínculo grande, éramos verdadeiramente apaixonados e Juan era o encanto de nossas vidas. Senti em meu íntimo que aquela cena feliz ficou para trás e que tudo desmoronou depois que eu acidentalmente dei a injeção errada naquele paciente. Por um erro os frascos foram trocados e a identificação foi realizada de forma equivocada. Sentia-me com um imenso remorso apesar de saber que não tinha culpa. Não foi minha culpa, eu gritava e acabei acordando assustada. Ao mesmo tempo que o pavor tomava conta de mim, senti-me aliviada com a doce lembrança dos meus queridos Juan e Carlos. Eu sentia saudade, mesmo sem conseguir explicar. Pensava: quem eram essas pessoas? Desperta, demorei para ter a consciência de que eram lembranças de minha vida passada. Estava, sem saber, recordando cada vez mais aquela existência. Todo o processo foi gradativo e acontecia sempre que necessário para meu esclarecimento e quando eu me colocava em predisposição, por meio da prece e da oração sincera. Capítulo 11. No cabaré, Miguel, Sabina e Aderbal estavam em meu quarto segurando a caixa misteriosa. Minha menina seguia confiante de que era o momento de abri-la, após descobrir por Aderbal que era minha filha. Ela ainda não acreditava e achava tudo muito confuso. No plano espiritual, a Luna, pai Abelardo, Daniel e Chayane acompanhavam a cena. Abra, alguma coisa valiosa não tem aí dentro. Não seria à toa que Madame deixaria essa caixa escondida, disse Miguel, incentivando-a. Certamente há a confirmação da minha revelação. Provavelmente são pertences pessoais de Nancy, falou Aderbal, inspirado por Aluna. Tem razão, vou abrir, respondeu Sabina em um ímpeto de coragem encontrando dentro da caixa algumas valiosas joias e retratos de família nunca antes mostrados a ninguém. Para mim, demonstrar estes sentimentos e lembranças, como lhes mencionei, era uma fraqueza. Que tolo eu era. A caixa também continha uma carta escrita por mim e endereçada à minha menina. Nesta eu contava toda a minha trajetória, como ainda muito jovem saí da Espanha e vim para esta região, como iniciei minha vida de meretriz, como foi que me tornei tão conhecida a Madame Nancy e, o mais importante, a explicação do motivo pelo qual escondi dela que era minha filha. Lá explicava a minha menina que tinha vergonha, pois não me considerava uma mulher digna de ser mãe de uma doce menina. Ocultei toda a verdade por insegurança e fraqueza. Assim que me descobri grávida de Aderbal, esperei cerca de 3 meses e, assim que a barriga começava a dar os primeiros sinais, inventei uma viagem para visitar uma parente muito adoentada. Na época tinha uma grande amiga, Adelaide, que ficou à frente do cabaré para mim e ela era a única que sabia de toda a verdade. Nem o próprio Aderbal sabia, eu escondi dele. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Correspondia-me com a querida amiga Adelaide por cartas. Ela me contava como estava o cabaré e eu narrava as experiências de ser mãe de primeira viagem. Após a gestação, passaram-se mais alguns meses e voltei com a pequena Sabina em meu colo. A todos dizia que ela me tinha sido entregue por uma mulher no percurso de volta à cidade. Inventei uma história e dizia que a mulher havia me abordado e simplesmente entregado a criança e sumido no mundo. Não queria criá-la naquele ambiente, então entreguei ao convento da cidade usando a mesma explicação. Lá ela permaneceu até os 18 anos, quando as freiras não podiam mais acolhê-la. Eu sempre as visitava para levar minhas doações, mas na verdade queria ver a minha menina. Ela foi criada nos bons costumes e era uma moça boa. Ainda na adolescência, Sabina tinha medo do que aconteceria em seu futuro.
sempre muito inteligente e com boas notas, eu falava que não lhe faltaria um bom partido. Ao ver-se sem a possibilidade de permanecer no convento, ela bateu à minha porta pedindo abrigo e trabalho. Foi ela quem propôs trabalhar comigo na administração do cabaré, como uma forma de agradecimento por todo o bem que sempre a fiz. Minha menina não sabia o quanto as palavras daquele dia em que apareceu em minha porta doeram meu coração. Doeram-me porque eu não me sentia digna de ter uma família, uma filha e muito menos gratidão. Lágrimas escorriam dos olhos de Sabina ao ler o emocionante relato que eu fiz. Pela primeira vez ela sentia de mim os sentimentos que há muito escondia. Sempre me mostrei durona, incansável e fria. Mas, em verdade, tudo era apenas uma capa para a proteção de uma frágil mulher, com dores e ressentimentos represados. Então, Miguel, era isso que ela queria me contar antes de partir, disse entre soluços após ler toda a carta. Na esfera espiritual, o ambiente estava mais purificado com a dissolução das formas pensamento de ordem inferior que lá estavam. Todos sentiam um clima de paz e harmonia maior naquela tarde. Apesar de toda essa confusão, o clima está estranhamente leve. Alguma coisa vai acontecer, pensava Rosa, que seguia no andar de baixo fazendo companhia a Aderbal, que retornou ao primeiro andar após Sabina solicitar a gentileza de ficar em silêncio e a sós com Miguel para refletir e entender. Naquele momento de imensa confusão, dor e ao mesmo tempo alegria, Sabina recebeu um generoso abraço de Miguel e aconchegou-se em seus braços como há muito desejava fazer. Ambos os corações bateram em consonância e aquelas duas almas reconheceram-se em verdadeira sintonia de amor sublime. Ao redor deles uma pura energia em tom rosé formou-se, circundando-os. O que é isso ao redor deles? Perguntou Daniel, observando a linda cena. É a energia do amor, meu amigo. Miguel e Sabina são almas afins e neste momento unem-se num abraço com verdadeiro sentimento. Esta energia que os circunda emana deles mesmos e é reflexo justamente do sentimento puro que nutrem um pelo outro. Quando duas almas criam uma verdadeira conexão, elas se atraem juntas, formam sua própria psicosfera energética, explicou Chayane. Que belo, respondeu Daniel, encantado. Uma pena que este ambiente não possa, por enquanto, ser todo protegido e revestido com esta pura e sublime energia. A energia do amor entre as almas afins a que me refiro, aliás, não é necessariamente o amor entre um homem e uma mulher, meu amigo. O amor pode manifestar-se de diferentes formas e as almas afins podem reencontrar-se em diferentes posições reencarnatórias. Não necessariamente precisam viver uma história de amor no sentido romântico, explanou a veneranda. Mas, e agora? O que fazer agora, meus amigos? Perguntou Daniel. Agora, você irá, junto a nós, rogar ao Pai proteção para estes jovens e para o ambiente, bem como para Derbal, Rosa e todos que aqui residem e frequentam, orientou Chayane. Todos silenciaram e juntos, de mãos dadas, rogaram ao Pai de infinita bondade. A Luna aproximou-se deles para o momento de sublime conexão. Todos estavam de mãos dadas e, ao redor deles, uma bela energia formou-se e resplandeceu por todo o ambiente. Prece nunca é demais, sabe? Pai Abelardo orientava Daniel. Você pode ficar em prece o dia todinho que o nosso Pai dá, e você não vai ter feito prece o suficiente muitas das vezes, porque o que importa, meu filho, não é nem a quantidade de prece, é a pureza com que você faz. Lembra disso. Após a orientação, Chayane seguiu para aplicar passes magnéticos em Sabina, a Luna em Aderbal, Pai Abelardo em Rosa, e Daniel em Miguel, conforme as orientações recebidas pelos amigos do invisível. Ao se aproximar do rapaz, Daniel sentiu uma emoção muito grande e não soube explicar o motivo pelo qual nutria tanto apreço por aquele jovem. Em verdade,
Desde que chegou ao ambiente, percebeu algo de diferente em Miguel e recordou-se da simpatia que tinha por ele quando encarnado, mas ao estar junto dele naquele momento, numa conexão mais próxima, a emoção era inexplicável. Que estranho, comentou Daniel. Ele realmente parece ser um bom rapaz, não sei o motivo, mas me afinei muito, muito com ele. Indescritível sentimento. Realmente, Miguel é um rapaz muito bom. Bastante religioso e estudioso da doutrina dos espíritos, ele colabora para que possamos vir com maior facilidade por intermédio de seu equilíbrio. Ele realiza um bom trabalho na esfera dos encarnados. Já a sua afinidade com ele vem de outras vidas e logo estará na hora de você se recordar de alguns detalhes. Por Daniel e Miguel serem espíritos com um vínculo do pretérito e pelo fato do rapaz ter uma mediunidade mais ostensiva, este sentiu claramente uma forte energia. Arrepiou-se por completo e teve a sensação exata de alguém ao seu lado. Seus espíritos reconheceram-se energeticamente e o seu coração aqueceu-se. Naquele momento, não viu o espírito de Daniel, porém, ouviu-lhe a voz, mentalmente orientando-lhe a segurar nas mãos de Sabina e fazer com ela uma prece. Capítulo 12. De volta ao hospital espiritual em que foi acolhido, Daniel descansava após receber de Cheyenne a orientação de revigorar suas energias e acabou adormecendo. Durante o sono, viu-se ao lado de uma mulher e de um pequeno garotinho. Todos estavam felizes na sala de estar de uma casa, conversando alegremente e divertindo-se. Uma sensação de saudade apertou-lhe o peito e ele acordou. É bom ter recordações agradáveis de nosso passado, não é, meu amigo? A enfermeira Amália sorriu docemente ao dizer. Tome, lhe fará bem. Ainda sonolento, Daniel se sentou na cama e recebeu da enfermeira um copo com um líquido azul. Amiga, explique-me mais sobre essa história de recordações do passado. Qual o objetivo? Não entendo. Estou me sentindo estranho após este sonho, questionou Daniel. Lembra-se que Cheyenne disse que estava na hora de recordar algumas coisas? Pois então, o processo começou. Você se recordou de uma cena de sua vida anterior, uma existência na qual esteve encarnado junto a espíritos muito queridos que estavam na posição de sua esposa e seu filho. Seus nomes eram Lucy e Juan. E o que aconteceu com eles? Eu irei reencontrá-los. Faz parte da minha missão. Você já os reencontrou, amigo. Assim como você, eles estiveram em novas roupagens na última existência. Um deles ainda prossegue encarnado. Qual dos dois? E quem já desencarnou? Quais seus nomes na atual existência? Como posso encontrá-los? Daniel questionava aflito. Acalme-se, meu irmão. Um passo de cada vez. Respire. Agora preciso ver um paciente na ala de ferimentos graves. Enquanto isso, converse com seu amigo. Em tom de brincadeira ela contou 3, 2, 1, e no exato momento, Jonathan adentrou a ala em que se encontravam. É surpreendente o poder de comunicação mental que os espíritos mais elevados possuem. Além de conseguirem ter uma percepção completa de tudo o que acontece ao seu redor. Eu ainda fico imensamente encantada com todos os mecanismos que a bondosa e amiga espiritualidade trabalha. Sou muito grata pela oportunidade de servir. Jonathan e Daniel conversaram por um certo período de tempo, cada um compartilhando os acontecimentos daquele dia intenso de trabalho em prol dos que necessitavam de ajuda, além de trocarem aprendizados. A conversação edificante sempre traz ótimos resultados e lições grandiosas. É preciso que no plano terrestre valorizemos mais estas oportunidades redentoras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 13.
eu segui em minha estadia no mesmo local, junto àqueles homens que já não me provocavam mais. Era minha mente que voltava a me atormentar. Pensava eu que pela vida que havia levado, realmente merecia estar naquele sofrimento. A verdade é que, apesar de ser uma mulher forte perante todos, eu realmente não me considerava digna do amor ou da bondade dos outros. Tinha para mim que não merecia. Após dias de sofrimento íntimo, apeguei-me novamente à fé que outrora me foi ensinada por minha querida madre. Orava clamando misericórdia e amparo de Deus. Arrependi-me dos atos de minha existência enquanto no corpo físico de forma genuína. Enquanto isso, no hospital de resgate, a veneranda Chayane convocou Daniel para uma conversa e explicou-lhe que era momento de dar o próximo passo na ação para a qual havia sido convocado. Eu não sabia que eles viriam até mim e que as minhas rogações ao Pai Celeste surtiriam resultados benéficos a mim mesmo e àqueles que até o momento considerava como meus algozes. Posteriormente, compreendi que eu era meu único algoz. Reconheço hoje que todos somos almas queridas e que os benfeitores do além nos amam e velam por nós, estando sempre preparados para nos auxiliar em nossos resgates quando merecemos. Sente-se, meu amigo. Chayane apontou a cadeira que estava à sua frente para Daniel. Eles se encontravam em uma saleta reservada que a veneranda usava para reuniões breves e análise de documentações que lhe eram enviadas, uma vez que ela era responsável pelo projeto de resgate e amparo aos espíritos desencarnados naquela região da Grande Guerra, e não ficava apenas à disposição de orientar Daniel. Veneranda, este hospital foi criado para auxiliar os irmãos que desencarnaram na guerra, bem como seus familiares e amigos. Iniciou Daniel. Eu desencarnei durante os combates, assim como Jonathan, mas ele tem trabalho em prol dos nossos companheiros e eu, apesar de muito grato pela oportunidade de ajuda, estou colaborando com o amparo a Sabine como me disseram, iria ajudar uma mulher desencarnada. Quem seria ela? Também gostaria de aproveitar e perguntar sobre Madame Nancy. Não obtive notícias dela. Sei que somos pessoas sem um vínculo direto ou afetivo, mas gostaria de saber, questionou indo diretamente ao ponto. Daniel sempre foi muito direto em toda a sua vida. Era também um homem muito decidido em suas opiniões e que gostava de compreender com base na razão tudo o que deveria fazer. No plano espiritual sua personalidade não mudou e ele desejava continuar tendo explicações racionais e respostas para tudo, apesar de ter aprendido a lidar com mais humildade e de saber que não teria todas as respostas na hora que desejasse. Nós nos esclarecemos aqui no outro plano, mas ninguém se transforma intimamente de forma repentina. O processo de aprimoramento é gradativo e lento. Meu amigo, já que deseja ir diretamente ao ponto, vamos lá. Apontando para a lateral esquerda, Chayane fez alguns movimentos singelos com as pontas dos dedos e uma espécie de tela projetou-se ao lado deles. Ambos olharam para a tela na qual apareceu a cena que Daniel recordou em sonho, uma feliz família reunida na sala de estar. Esta foi a cena de meu sonho. Disse-me Amélia que recordei minha vida passada, respondeu um pouco confuso. Na verdade, enquanto você repousava aqui da minha sala, projetei em você essa memória por meio da força mental e o induzi a se recordar. Foi uma espécie de hipnose mental durante o seu descanso. Mas, explicar as técnicas não vem ao caso no momento. Levantando-se, a veneranda aproximou-se de uma grande janela de vidro pela qual via-se todo o exterior. O fato é que, sim, esta é uma recordação que você guarda em sua mente como espírito imortal, todas as suas experiências estão arquivadas em seu ser. Basta aprender e ter maturidade espiritual, bem como merecimento, para conseguir desbloqueá-las. Ainda não entendo o que essas lembranças têm a ver com toda a situação.
A sua afinidade com o jovem Miguel se dá pelo fato de que ele foi Juan, seu filho em outra existência, o simpático menininho da sua recordação. Já sua esposa Lúcia, reencarnou como Nancy. Por isso tinha um carinho tão grande por ela. Vocês são almas afins, só não reencarnaram novamente em posição de marido e mulher. Nem você ou Nancy tiveram novamente Miguel como filho biológico, mas Nancy cuidou dele desde que ficou órfão e você agora pode orientá-lo. Já a outra pessoa que precisará auxiliar é justamente ela. Nancy se encontra em zona de sofrimento e precisa de nossa ajuda. Após muita aflição, ela está começando a despertar para a realidade espiritual e é chegada a hora de agirmos para trazê-la ao nosso convívio. Precisávamos aguardar que ela escolhesse isso. Daniel estava estarrecido, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido para ele. Não entendia o motivo, mas intimamente sentia o coração quente com esta informação. Sua maior dúvida era quanto a Sabina, mas antes de que pudesse formular as palavras, Chayane prosseguiu. Sabina não tem um vínculo reencarnatório direto com você. A afinidade dela é com Nancy. Ela foi mãe de Nancy quando ela foi Lúcia, mas faleceu quando ela ainda era pequena e você não chegou a conhecê-la quando se casaram. Após uma breve pausa prosseguiu. Sei que são muitas informações novas, meu amigo, por isso, coloque suas ideias em ordem. Recomendo que se encontre com o Dr. Cleomar, um colaborador do nosso hospital que poderá dar-lhe orientações e auxílio a respeito desta experiência de recordações de fatos passados. Dr. Cleomar é um grande médico do além, espírito de alta envergadura que atua no estudo da mente humana. Fazendo uma alusão aos profissionais do orbiterreno, era uma espécie de psicólogo no plano espiritual, amparando e orientando todos a se encontrarem do outro lado da vida, a compreenderem sua nova realidade, bem como a lidarem melhor com as informações impactantes. Uma jovem moça com olhos puxados e cabelos curtos na altura dos ombros, pele morena, e vestida com blusa e saia azul turquesa, segurando uma pasta, realizava o trabalho de secretária naquela estação espiritual. Adentrar a sala após a chamada de Chayane por meio de um aparelho retangular com uma série de números, que, naquela época, inexistia em nossa sociedade, mas que nos tempos atuais em que venho lhes trazer a história, é muito popular e indispensável à comunicação dos encarnados. Daniel olhava curioso para o aparelho. Um dia todos na Terra terão um aparelho desses, meu amigo. As tecnologias e modernidades primeiro aqui são criadas, testadas e utilizadas. Décadas depois espíritos habituados a usá-las e muitos dos engenheiros espirituais que trabalhavam em suas criações, reencarnam no orbe planetário para levar aos encarnados as ideias e, claro, implementá-las, dizia a bondosa veneranda. Silinzia, por gentileza, acompanhe nosso amigo Daniel até a sala de Dr. Cleomar. Daniel agradecerá a veneranda e acompanhará Silinzia. Conversara longamente com Dr. Cleomar, que lhe fizera algumas sessões, nas quais ocorriam momentos de indução à recordação de momentos pretéritos junto a mim, enquanto Lúcia, e ao querido Miguel, à época, Juan. Os momentos de recordação eram repletos de emoção. Capítulo 14. Algumas semanas se passaram conforme a contagem de tempo no plano terrestre. Digo isso pois é que o tempo não passa como para vocês. No início foi difícil aceitar estas realidades, bem como muitas outras, mas todos passamos por estas dificuldades em maior ou menor proporção, sendo o período de adaptação mais ou menos longo para cada um de nós. Chegou o dia de irmos até a nossa querida irmã Nancy, falou Catarina, uma bondosa companheira que estava sob supervisão de Chayane que acompanharia Daniel na tarefa a ser realizada. Chayane não vai conosco? Questionou Daniel. A veneranda precisa realizar uma grande tarefa no dia de hoje.
Não que a nossa não seja relevante, mas é algo que nós podemos dar conta sozinhos, explicou amorosamente. Infelizmente será um dia tenebroso no plano terreno. Novos bombardeios aconteceram aqui pela região e, infelizmente, pela ganância humana de poder e injustiça dos homens, muitas almas precisarão ser resgatadas. O clima da psicosfera está extremamente denso em virtude das formas pensamento emanadas. E apontando para uma janela que ficava próxima, podia-se ver uma nuvem escura, densa e carregada. Esta nuvem que paira sobre a região, meu amigo, é reflexo da carga negativa dos encarnados. Nossa amiga, como uma boa líder, estará à frente dos trabalhos diretamente nos campos de batalha. Será mais um momento de muita dor e sofrimento. Entendo. Que o Senhor tenha misericórdia destas almas e daqueles que estão praticando todo este mal, respondeu Daniel com sentimento de pesar. Que assim seja, meu irmão. O Pai a ninguém abandona, jamais. Muitos destes companheiros já não poderão transitar mais nas lides em nosso planeta e serão exilados para mundos apropriados ao adiantamento que possuem, muito antes da era de regeneração que acontecerá dentro de algumas décadas no plano espiritual, quando muitos espíritos empedernidos no mal não poderão regressar à Terra. Fico ainda estarrecido com a perfeição logística de tudo o que acontece. Os planejamentos são perfeitos. A perfeição é apenas do Pai Maior, meu irmão. Muito do que planejamos também dá errado, mas lutamos para sempre reverter a situação trabalhando com amor e alegria, respondeu com um leve sorriso. Agora vamos, nossa amiga precisa de nós. Eu seguia sentindo-me fraca, pois estava sem me alimentar e sem nada a beber. Hoje compreendo que, para o espírito, estas necessidades são inexistentes. A cela em que ficava situada em uma casa numa cidade de aspecto tenebroso. Chegamos à cidade na qual a nossa querida irmã está alocada, explicou Catarina ao se materializar ao lado de Daniel. Estavam numa rua escura, com folhas caídas ao chão e ao redor deles casas de aspecto sujo, tudo muito escuro e uma grande ventania. Que lugar é esse? Mas parece uma locação de película de terror. Daniel estava observando o local enquanto sentia um gélido vento em seu rosto. Da mesma forma que temos nossas cidades e colônias espirituais nas quais acolhemos e evoluímos, meu amigo, há no plano espiritual cidades como esta, nas quais os espíritos que escolhem aqui residir são ainda renitentes no mal, não buscam evolução e gostam de estar assim por não compreenderem as divinas leis do amor. Algumas destas cidades são tão organizadas quanto as colônias de amor. O agrupamento de espíritos dá-se sempre de acordo com as afinidades. Havia um barulho ensurdecedor dos ventos e dos gritos dos seus habitantes que andavam perdidos pelas ruas. Em algumas vielas havia maquinários que eram desconhecidos para Daniel e emitiam sons estridentes e, ao lado deles, espíritos em total desequilíbrio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Catarina e Daniel caminharam até a frente de uma casa que tinha iluminação toda vermelha e adentraram o ambiente. Eles não eram visíveis aos que ali estavam por estarem em uma vibração superior. Dentro do local, espíritos agiam de forma deplorável e sem a menor dignidade. Os meus benfeitores contaram-me que adentraram por uma saleta, um corredor escuro, desceram algumas escadas e chegaram ao local em que me encontraram. Assustei-me quando ambos apareceram diante de mim. Eu os conseguia ver por estar em momento de prece sincera. Apesar de muito fraca, estes momentos me revigoravam e me sustentavam. Doutor Daniel? O que faz por aqui? Como entrou? Também foi sequestrado? Perguntei, zonza. E quem é esta moça? Madame Nancy, vim ajudar-lhe. Sou seu médico, recordo-se.
Você está muito doente ainda, minha amiga. E recebendo as orientações mentais da querida Catarina, ela o intuía dizer: Vamos, tome este remédio, você irá adormecer e lhe levaremos a uma enfermaria. Você aceita a minha ajuda? Disse, colocando em minhas mãos um frasco com um líquido rosa. Claro que aceito, em você eu confio. Que saudades. Sem forças, bebi o líquido e logo adormeci em seus braços. Daniel aconchegou-se comigo no canto da cela tomando-me em seu colo, enquanto uma nova ação de socorro seria realizada, agora diretamente por Catarina. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Gritou aquele que era meu obsessor. Somos amigos que vieram ajudar a uma irmã e você pode ser ajudado por nós também, meu querido, respondeu Catarina bondosamente. Ajudar? Se vocês são amigos da minha inimiga, são meus inimigos também. Não temos nada a ver com o que aconteceu no passado de vocês. Mas, meu amigo, já é tempo de perdão. Não vê que ela está em nova roupagem? Você também pode ter a chance de recomeçar. Há uma pessoa muito especial com saudade de você e ela pediu para que eu viesse te trazer este recado. Sou muito amiga dela, então posso ser sua amiga, o que acha? Não caia no conto dessa daí não, disse o rapaz que estava em outra cela. Saia daqui, bruxa. Catarina ignorou educadamente as ofensas e estendeu sua mão direita projetando a imagem de uma senhora de cabelos loiros, com ar muito dócil e que rogava em prece. O espírito, até então bravo, emocionou-se ao ver aquela que havia sido sua mãe. Com a mão esquerda Catarina fez algumas movimentações e a cena mudou. A senhora aparecia junto dela falando. Minha filha, salve meu querido Olavo. Eu estou com tantas saudades dele. Faz muitas décadas que ele se perdeu e eu não aguento mais ficar longe do meu querido filho. Dê este recado a ele, por favor. O que é isso? Você é uma bruxa realmente. Como pode mostrar minha mãe assim? O que é isso em sua mão? Ao mesmo tempo que estava emocionado e em lágrimas, e estava muito confuso. Meu amigo, eu posso lhe explicar, mas não aqui e não agora. Venha comigo e saberás. Eu estou com sua mãe como pôde ver. Calmamente Catarina foi até ele e abraçou-o, aplicando-lhe passes magnéticos que o fizeram adormecer, pois intimamente ele havia aceitado a sua ajuda, graças às rogativas de sua mãe. Naquele exato momento 2 enfermeiros materializaram-se ao lado dela e seguraram-no, colocando numa maca. Eu, que seguia adormecida no colo de Daniel, logo fui colocada na outra maca. Olavo, assim como eu, foi resgatado. O outro companheiro não aceitou a ajuda de Catarina e esbravejava com revolta a cada tentativa de aproximação. Infelizmente precisaria passar mais alguns períodos naquela localidade para compreender a divina misericórdia. Capítulo 15. Miguel, sente-se bem? Sabina abordou-o ao ver-o cambaleando próximo ao bar do cabaré. Sinto-me um pouco estranho e estou com uma palpitação em meu coração. O clima está pesado. Não acho uma boa ideia reabrir o cabaré, respondeu, segurando seu crucifixo e iniciando uma prece. E você vai pagar nossas contas, bonitão? Esse puritanismo é coisa da sua religião. Eu me pergunto o que você faz aqui ainda, debochou Rosa, retrucando enquanto se preparava animada para a noite. Daqui a pouco vai fazer disso aqui uma igreja ou aqueles lugares que mexem com os espíritos, essas coisas que você gosta. E fez um sinal da cruz como se este ato ritualístico lhe fosse proteger de algo, o que naturalmente não ocorreria, uma vez que toda a nossa proteção se dá, não por meio de sinais ou amuletos, mas pelo pensamento equilibrado e sintonizado com o alto. Rosa,
Não comece, censurou Sabina. Vamos lá para cima, disse para Miguel. Não vou deixar você sozinha. O que? É o primeiro dia de reabertura do cabaré após o falecimento de Madame e os homens desta cidade estão em polvorosa para a grande festa, nem parecem ter esposas em casa. Alguém precisa coordenar a segurança, as meninas não podem ficar desprotegidas. E eu sou o quê, meu rapaz? Roberto, um dos seguranças do cabaré, aproximou-se com voz firme. Eu administro tudo por aqui. Ora, fui eu que te ensinei tudo enquanto mal havia saído das fraldas. Brincou. Todos riram gostosamente da brincadeira. Roberto era um homem muito fiel a todas nós, e realmente me ajudara bastante no início do cabaré. Assim como eu, já não tinha mais a firmeza dos 20 e poucos anos, mas gostava de trabalhar. Realmente fora ele quem ensinara tudo ao jovem Miguel e tornara o chefe da segurança do meu estabelecimento. E eu ficarei com você até melhorar, disse Sabina. Os jovens subiram e, apesar de não conseguirem enxergar com os olhos da carne, o ambiente estava realmente pesado, e só não estava pior em virtude da limpeza energética anteriormente realizada por Chayane e pai Abelardo. Entretanto, nenhuma proteção é para todos sempre, e as próprias meretrizes já estavam emanando formas de pensamento que contaminavam o ambiente e sintonizavam-se com as energias mais densas. Miguel, por ter uma sensibilidade maior, sentia de vez em quando estas energias. Sabina e Miguel mantinham-se em silêncio a sós no quarto. Ela acariciava seus cabelos enquanto ele orava. Ao lado deles apareceu o querido Daniel acompanhado de Juconda, mentora espiritual de Miguel, a fim de auxiliá-lo. Obrigada por todo o apoio que tem dado ao nosso menino. Sorriu gentilmente Juconda, uma senhora baixinha, de aspecto dócil e muito simpática. Fiquei sabendo que veio auxiliá-lo algumas vezes. Nem sempre estou presente ao lado dele, pois tenho meus afazeres no plano espiritual e também preciso respeitar o espaço do menino, mas estou sempre atenta a tudo o que acontece com ele. Eu sei, aprendi nos estudos que tenho feito que não temos como ter o nosso anjo guardião ao nosso lado 24 horas por dia. Ouvi falar muito bem da senhora. Aliás, transmite uma energia muito boa, é uma verdadeira anja. E não precisa me agradecer, gosto muito dele desde que vim aqui pela primeira vez ainda encarnado, mas à época não dei atenção, respondeu Miguel. Quando estamos absortos na carne, dificilmente damos atenção aos sentimentos e intuições. Concentramos nossa atenção nas questões materiais e poucas vezes na espiritualidade, Juconda respondeu. Vamos aplicar-lhe alguns passes magnéticos. Ambos se posicionaram ao lado de Miguel e aplicaram-lhe os passes magnéticos, que o fortaleceram. Busque vivenciar a sua espiritualidade, sussurrava a Juconda ao seu tutelado, que sentia como se ouvisse uma voz falando em sua cabeça. Escute uma voz falando para vivenciar a minha espiritualidade, comentou com Sabina. Não começa. Assustada, a menina se sobressaltou. Daqui a pouco vai começar de novo com as teorias de vozes do além espíritos. Você sabe que eu tenho medo dessas coisas, Miguel. Tem medo porque não estuda. Eu já te presenteei com o livro dos espíritos e você nunca quis ler, comentou Miguel educadamente. O medo que tem é porque desconhece, então imagina realidades. Naquele momento Aderbal bateu a porta e abriu vagarosamente, entrando no quarto. Ele e Sabina tinham se aproximado e estavam se conhecendo. Minha menina compreendeu que não foi culpa dele tê-la abandonado, porque na verdade ele não sabia que eu estava grávida. Soube apenas poucos meses antes de meu falecimento, quando já estava muito doente e busquei-o para a revelação. Vim prestigiar a noite de reinauguração,
quis ver como tudo estava e soube que estavam aqui nos aposentos. Miguel não se sente bem? Questionou Adherbal. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Está passando mal, sentindo uns calafrios e agora diz ouvir vozes na cabeça. Vê se pode, logo respondeu Sabina. Será que não é imaginação? Pelo que já conversamos, é frequente que Miguel tenha estas sensações. Não é meu filho? Questionou o senhor, olhando para o jovem e sentando-se ao seu lado. Sim, não é a primeira vez, respondeu o jovem. Busque pela espiritualidade, meu rapaz, disse Adherbal sob orientação de Aluna, sua mentora que lhe guiava naquele momento e juntando-se a Daniel e Joconda na esfera espiritual do ambiente. Foi exatamente isso que comentei com Sabina, disse o jovem rapaz, assustado. O senhor ouviu por detrás da porta? Perguntou Sabina. Juro que não. Você já conhece a doutrina dos espíritos, não é? Curioso, perguntou Adherbal ao se recordar da cena no dia em que conheceu a todos. Naquele dia, Miguel comentou acerca da intuição que Aluna lhe transmitiu. Me parece ao menos familiarizado e com prévio conhecimento. Sim, senhor, minha família era espírita. É Sabina que tem medo e não deseja sequer conhecer. Cabeça dura, respondeu Miguel. Sabina, não há motivos para temer. O espiritismo é uma doutrina surgida na França, no ano de 1857. Seus livros têm chegado ao Brasil. Esta doutrina nos ensina sobre a imortalidade da alma e sobre a comunicação com os chamados mortos, que na verdade de mortos nada têm, são vivos, mas em outro plano. Riu enquanto fazia o trocadilho. Eu mesmo tenho um grupo de estudos da doutrina de Kardec em minha casa. São comuns agrupamentos familiares e de amigos que se reúnem em casa para estudar os ensinamentos dos espíritos. Pelo que sente, talvez você seja o que chamamos de médium. Todos nós, em verdade, somos médiums em maior ou menor grau de sensibilidade, mas é comum chamarmos assim os que são ostensivos, ou seja, aqueles em que a mediunidade se apresenta de forma muito clara, esclareceu Adherbal. Sim, pelos meus estudos e experiências tenho chegado também a esta conclusão. Sempre estudei sozinho pelos livros que herdei de meus falecidos pais, as obras básicas da codificação, confidenciou Miguel. Adherbal e Miguel conversaram por longo período sobre a doutrina dos espíritos e Sabina, que escutava tudo com muita curiosidade, apesar de um certo receio, começou a desmistificar algumas ideias e a se interessar pelo assunto. Ao final das explicações e das orientações, Adherbal prometeu de lhes acompanhar nos estudos em conversas edificantes em torno de O Livro dos Espíritos de forma regular. Miguel e Sabina iniciaram o estudo regular de O Livro dos Espíritos e reuniam-se semanalmente para ler e conversar sobre o aprendizado. Juntavam-se a eles, regularmente, Daniel e Gioconda. Enquanto os jovens acreditavam que eram apenas 2 estudantes, na verdade, eram 4. Miguel desenvolveu a sua mediunidade ostensiva de forma equilibrada, tendo a orientação e suporte de Adherbal. Já Sabina encontrou-se no estudo da doutrina e começou o grandioso trabalho de caridade aos mais necessitados, em especial junto às crianças carentes. Ainda de forma embrionária e simples, deram início a uma nova realidade que desabrocharia naquele ambiente. Capítulo 16. A evolução também ocorria aqui do outro lado da vida e eu começava a despertar para as verdades do plano espiritual. Logo após ser resgatada, fui encaminhada para uma colônia espiritual, na qual fiquei temporariamente em um leito de enfermaria até ser realocada para uma aconchegante lar. Era um lugar encantador. Belíssimo, não é? Olhava a Chayane enquanto parava junto a mim em frente ao edifício onde iria residir,
após termos caminhado algumas quadras vindo do hospital daquela cidade. Imensamente. Estou encantada com todo esse lugar. Estranho. Sinto-me em casa, respondi. E está voltados para casa. Não se recordou do passado junto ao Dr. Cleomar. Por um bom tempo achei que estava louco e que tudo não passava de uma pregação de peças. Eu bem o sei, pelo trabalho que você deu, riu Cheyenne ao recordar. Realmente, ao despertar pela primeira vez na ala hospitalar em que me encontrava, dei muito trabalho. Mulher geniosa, não aceitava falar com os enfermeiros e exigia falar com os superiores. Queria saber que lugar era aquele, onde estava e o porquê, até que Cheyenne apareceu para mim e, após horas de conversação, esclareceu-me tudo. Estava tão estarrecida quanto ficou o querido Daniel, até mais, pois meu querido ainda teve contato com os ensinamentos da vida mortal enquanto no corpo de carne eu nem isso, mas por responsabilidade e desinteresse unicamente meus. Ao me recordar de Carlos e Juan, lágrimas verteram compulsoriamente de meus olhos e uma saudade abriu-se em meu peito. A imensa afinidade com ambos na última existência fazia todo sentido. Muito emocionada, recordo-me do meu primeiro encontro com Daniel após as revelações. Foi um momento sublime de reconhecimento de uma alma querida. O imenso carinho que sentia por ele crescia ainda mais. O amor que nutríamos um pelo outro era verdadeiramente genuíno. Eu, enquanto encarnada, o reconheci como alma afim, mas pelo desconhecimento das leis universais que hoje compreendo que regem tudo, focalizava apenas nos desejos de carne e acreditava estar platonicamente apaixonada por aquele lindo homem. Confundia a afinidade de almas com a paixão da carne, equivocadamente. A colônia era um lugar encantador e com belas paisagens. Daniel ia visitar-me com regularidade, mas ainda estava sendo amparado e tinha como acolhida um hospital espiritual no qual estava alojado. Mais tarde teve autorização de se mudar e residir junto comigo. Cheyenne irá levá-lo até a sua nova morada e lhe auxiliará em algumas recordações. Ela virá logo mais, explicou Catarina a Daniel, que estava aguardando o momento de retornar. Meu amigo, sentirei sua falta. Não teremos como conviver diariamente, mas estarei sempre disponível para lhe ajudar. Espero que possamos brevemente nos reencontrar nas sendas da vida. Jonathan falou ao amigo enquanto o abraçava. As almas afins sempre estão ligadas pelos laços de amor. Estamos conectados uns com os outros, disse Catarina. Veja o seu caso e o de Amélia, amigo Jonathan. São almas afins que se reencontraram no mundo espiritual após a sua última passagem pela Terra. É verdade. No início não me recordava dela, mas aos poucos minhas memórias retornaram. É curioso como vamos sempre nos conectando com as pessoas e por mais que não reencarnemos juntos, os laços de afinidade continuam. Fico muito grato por ter Amélia ao meu lado. Tivemos uma única vez a oportunidade de encarnarmos juntos e de estarmos na mesma família consanguínea, como irmãos, mas o nosso laço de fraternidade ultrapassou as barreiras da carne. Hoje somos verdadeiros irmãos de alma. Nutro por ela um imenso carinho, assim como com vocês dois, disse estendendo a mão a ambos. Todos nós devemos aprender um dia a nos considerarmos irmãos uns dos outros, o que realmente somos. Não só entre nós, mas principalmente com os companheiros com os quais não temos vínculo afetivo ou que talvez tenham nos feito algum mal. As pessoas que estão promovendo esta grande guerra, por exemplo, também são nossas irmãs. Será que estamos amando-as como nos ensinou o Cristo? Ensinou Catarina. É muito difícil amar quem faz tanto mal, mas estes são os mais necessitados do amor, completou Daniel.
Que possamos nos burilar sempre em busca do amor, finalizou Jonathan. Neste momento, materializou-se Chayane com um belo sorriso e serena como sempre. E nesta sintonia de amor e clima de harmonia que lhe convido, Daniel, a regressar ao lar. Vamos. A veneranda estendeu a mão ao querido Daniel que se despediu de todos e, junto com a orientadora espiritual, desmaterializou-se do ambiente. Em questão de segundos, ambos estavam ao meu lado, em minha morada. Daniel, aqui reside Nancy. Ela já está instalada e você viverá junto dela, como já aceitou. São almas afins e juntos poderão recordar, estudar e progredir aqui no plano espiritual, até que seja concedida nova oportunidade de reencarnar. Poderão manter-se nesta aparência da última encarnação, ou modificar o corpo espiritual para que mantenham a aparência de algumas de suas encarnações anteriores. Tudo será uma questão de decisão pessoal de vocês, explicou Chayane. E eu continuarei como Madame Nancy, lã espanhola, ri gostosamente ao falar com a veneranda e com Daniel, rodopiando, fazendo movimentos com as mãos, e ostentando uma bela rosa em meus cabelos pretos novamente presos e muito bem arrumados. Brincadeiras à parte, Madame Nancy trouxe-me grandes lições e aprendizados. Foi uma existência intimamente sofrida, mas que me fez compreender as bênçãos divinas. Sei que meu sofrimento foi fruto da necessidade de autoperdão, pois julgava-me pelos equívocos cometidos quando fui Lúcia. O erro não era meu, mas me culpava e isso fazia-me muito mal. Não precisava ter sido assim, não é mesmo, minha irmã? Amorosamente comentou Chayane. Sei que não, respondi-lhe. Fora-me dado muito suporte e orientação aqui no plano espiritual antes do meu regresso às lides terrenas como Nancy. Mas lá, inconsciente das lições aqui aprendidas, deixei-me levar pelo medo e pelo remorso e não escutava as orientações espirituais que me eram dadas. Perdi-me na vida com atitudes equivocadas, reflexo da autoculpa que me aplicava. Nunca me senti digna de ter uma família e uma filha, pelo mal que considerava ter feito a Carlos e Juan. Não nos fez nenhum mal, minha amiga. Cortou-me Daniel. Enquanto Carlos, após o ocorrido com você, lutei para salvar-lhe das acusações. Quando foi presa, fiz de tudo para ajudar-lhe provando sua inocência. Sei disso, mas se não fosse aquele erro não teria necessidade de enfrentar tantos por mim. Sua imagem também ficou manchada à época, perdeu o emprego, foi humilhado publicamente e nosso querido Juan sofreu muito na infância e adolescência. Não pude dar-lhe o verdadeiro amor de mãe. Tresloucada, à época, suicidei-me causando mais sofrimento a todos ao meu redor. Minha amiga, para nós todos, foram lições aprendidas. Não sofremos por acaso. As dificuldades foram necessárias para nosso crescimento e os atos equivocados nos trouxeram lições, disse Daniel. A dificuldade que sofreu enquanto Lúcia nada teve a ver com débitos do passado, diferentemente de quando viveu como Nancy. Por isso sofreu mais após este último desencarne, percebe a lição? Perguntou Chayane. Sim. Meus momentos de sofrimento após a desencarnação foram unicamente por minha responsabilidade e por conta da minha sintonia mental. Eu que atraí para junto de mim aquele companheiro e permiti que me levasse junto de si. Se vibrasse em outra sintonia, poderia ter logo encontrado meus amigos, eu disse. E como está o companheiro Olavo? Recuperando-se nas câmaras de refazimento. Foram décadas em sofrimento e está muito desestabilizado. Encontra-se em uma cidade espiritual universitária voltada ao estudo da medicina. Sua próxima encarnação já está sendo preparada pelos engenheiros da reencarnação. Ele poderá, é claro, participar do processo caso fique em condições para isso. Caso contrário, terá uma reencarnação compulsória.
É tempo deste irmão evoluir. Apesar de respeitarmos o livre-arbítrio, por vezes temos que dar uma ajudinha, disse Chayane com leve sorriso. Cidade espiritual universitária. Explique-nos mais sobre isso. Achei interessante a informação e questionei. Sim, é uma cidade no plano espiritual na qual existem diversos centros de estudos, universidades do além. Os espíritos que lá residem estão estudando ativamente sobre os diversos campos do saber, aprendendo e desenvolvendo informações para o aprimoramento de diversas áreas na Terra. Há também, nas alas voltadas à medicina, espaços para tratamento de companheiros que necessitam de ajuda e amparo. Olavo está internado num destes complexos e recebe a visita periódica de sua mãe. Após ter alta, poderá residir com ela, completou a veneranda. Agora, precisarei voltar aos meus afazeres no campo de batalha. Cuidem-se e, havendo qualquer necessidade, mentalizem e serão auxiliados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como num passe de mágica, a veneranda Chayane esfumaçou-se no ar. Ficamos eu e o querido Daniel dialogando por longas horas, recordando nossas experiências pretéritas e as lições que aprendemos juntos. Nutríamos um pelo outro imenso carinho e sentimento de fraternidade. Via-o agora com outros olhos, diferentemente de quando na carne. Não o admirava apenas pela beleza física, pois compreendia que era algo passageiro, mas pela essência de seu espírito e o reconheci verdadeiramente como minha alma afim, assim como Sabina e Miguel também eram. Não vivíamos mais como marido e mulher, como na época de Encanados enquanto Lúcia e Carlos, mas como grandes amigos que se reencontraram na trajetória da vida imortal. O tempo passou e Sabina e Miguel estavam avançando nos estudos do espiritismo junto a Aderbal, que passou a frequentar com regularidade o cabaré, a fim de orientá-los. O tão famoso cabaré de Madame Nancy, inclusive, estava com as atividades de cunho adulto inativas. Funcionava apenas o bar que agora também era um restaurante. Os quartos transformaram-se em aposentos para quem desejava alojar-se, como um pensionato. O letreiro de frente foi trocado para a casa de Madame Nancy. Não era mais um local voltado aos prazeres da carne, mas para acolhimento e abrigo dos mais necessitados. Aos que não podiam pagar por alimento e moradia eram reservadas comidas e alguns aposentos mantidos pelo restaurante e pelo pagamento dos outros hóspedes. Aqueles que não podiam pagar pela hospedagem com recursos financeiros também eram incentivados a se dedicar ao trabalho para a manutenção ou aos trabalhos de caridade que foram implementados por Aderbal, que assumiu a frente do estabelecimento junto a Sabina, sendo verdadeiramente um excelente pai. Tudo mudou, está tão alegre, mais vivo. As cores escuras das paredes deram lugar a cores vibrantes. Estou encantada com a casa de Madame Nancy, disse, ao observar a mudança do ambiente em uma das visitas periódicas que realizava com Daniel. Realmente está tudo muito diferente. Muitos anos se passaram, Nancy. Daniel falava ao observar algumas crianças correndo pelos corredores. Além de pensionato, Sabina destinou uma ala para ser um orfanato, abrigando crianças cujas mães não podiam cuidar. Teve essa ideia para ajudar as freiras do convento que estavam em uma situação precária após um incêndio que assolou o local. Quem diria que iríamos ver crianças correndo e brincando por aqui? Estava emocionada. Em breve será sua vez de correr por estes corredores, meu querido. Nem me fale, Nancy. Estou ansioso para ter a oportunidade de regressar à carne, agora como filho de Miguel e Sabina. Serei filho daquele que no pretérito foi o meu filho e, da sua filha que em vida pretérita foi a sua mãe. Como a vida é surpreendente. Estamos sempre nos entrelaçando. Agora você será filho do seu filho e eu fui mãe da minha mãe.
Ri gostosamente. A vida cíclica, meu querido. Estamos sempre em constante mudança de posição. Mas estarei disposta a te ajudar e ficarei aqui para te auxiliar e orientar. Ainda não como sua mentora, mas como uma grande amiga. A responsabilidade maior deixo para Jonathan, ele sim está bem preparado. Espero poder ouvi-los devidamente. Riu Daniel. Se não ouvir, ouvirá a mim, pois gritarei em seus ouvidos e farei manifestações espirituais com as rosas para chamar-lhe a atenção. Como terá mediunidade ostensiva, fique tranquilo, pois aparecerei para puxar-lhe as orelhas, disse, enquanto brincava puxando uma de suas orelhas. Daniel passou todo o processo espiritual necessário para que a reencarnação se concretizasse. Alguns meses antes da fecundação ele foi levado a uma ala do hospital da colônia em que residíamos. É nesse local que os espíritos são preparados para o ato da reencarnação, tendo seus perispíritos remodelados para atender às necessidades do novo corpo físico. É um processo lento e gradual, no qual perdem a consciência e retornam à forma de embriões minúsculos que são cuidados por uma equipe de trabalhadores espirituais dedicados ao processo reencarnatório. Todo o planejamento de sua reencarnação ocorreu no plano espiritual e com a participação de seus futuros pais, Sabina e Miguel. Eram encontros amorosos e repletos de planos dos quais tive a oportunidade de participar algumas vezes, já que havia me comprometido a ser uma amiga, um espírito familiar que lhe acompanharia e ajudaria Jonathan, que seria seu mentor. Participavam das reuniões, quando necessário, o querido Aderbal, por ser um companheiro muito dedicado e que teria relevância em sua encarnação, Juconda, por ser mentora de Miguel, Edivaldo, por ser mentor da minha menina Sabina, e Jonathan, que seria mentor de Daniel. No dia planejado para a reencarnação de Daniel, Sabina e Miguel amaram-se de forma pura e genuína, tendo o ambiente recebido antecipadamente a proteção magnética projetada pelo irmão Abílio, que seria o instrutor e médico espiritual responsável pela concretização da fecundação que vincularia, a partir daquele momento, o perispírito de Daniel ao seu futuro corpo físico. Todos estávamos muito ansiosos reunidos em vibrações e prece para que o procedimento se concretizasse adequadamente. Apesar do planejamento, as circunstâncias da vida e o livre-arbítrio dos encarnados. A ligação do perispírito ao embrião foi um sucesso. Tendo em conta que a ligação se deu no ato da concepção, Daniel encontra-se ligado ao corpo físico. Agora, é acompanhar a gestão e a concretização desta nossa atividade por meio do seu nascimento, comentava com felicidade Dr. Abílio ao regressar à colônia. O nascimento de Daniel, agora Manuel, foi momento de sublime alegria ao qual tivemos a oportunidade de assistir por meio de uma retransmissão realizada na sala do meu lar. Parecia uma festa. Todos os amigos e companheiros reunidos assistindo à reprodução das imagens como se estivéssemos assistindo a uma película. Os anos passaram-se e Manuel tornou-se um bom homem, muito espiritualizado e voltado à prática do bem, seguindo os passos de seu pai, Miguel e sua mãe, Sabina. Tinha como grande influência a figura de seu avô, Aderbal. Era professor do Instituto Acolhedor de Crianças Carentes, anexo à casa de Madame Nancy. O trabalho social com as crianças cresceu e rendeu frutos com o decorrer dos anos. A esfera espiritual que circundava o Instituto e a casa, como já comentado, era muito diferente de quando estava encarnado e isso ocorreu em virtude da mudança energética promovida pelos próprios encarnados que vibravam em outra sintonia, em especial em virtude da iniciativa de Sabina, Miguel e Aderbal, que conduziram essa mudança. Finalmente os miasmas deletérios oriundos de energias densas e com propósitos menos dignos deram lugar a ondas vibracionais de amor e caridade. Estávamos todos contentes com o destino dado ao antigo cabaré. No decorrer dos anos que antecederam a reencarnação do meu querido Daniel,
Foram necessários muitos cursos e orientações para que pudesse desenvolver o seu trabalho e a mim foi solicitado que participasse de diversas atividades e aprendizados para que o pudesse auxiliar em sua trajetória. Não era e não sou perfeita, muito longe de mim a perfeição, mas assumi a responsabilidade de ajudá-lo e para não falhar e atrapalhar. Precisei me preparar por muitos anos e ainda continuei em constante estado de aprendizado mesmo após a reencarnação dele ter sido efetivada. Eu e Jonathan nos reuníamos com seu espírito em desdobramento durante o sono físico para traçarmos diretrizes e as ações necessárias a serem realizadas, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada momento. Manuel tornou-se um grande divulgador da doutrina espírita. Teve acesso aos estudos das obras do codificador Allan Kardec desde eternidade, e desenvolveu a mediunidade de cura. Realizava o trabalho caritativo em prol da divulgação espírita em todo o seu tempo livre. Miguel, Sabina e Aderbal encontram-se aqui comigo do outro lado da vida. Juconda, agora como Luísa, reencarnou e assumiu a responsabilidade de ser companheira afetiva de Manuel. Juntos tiveram uma filha, Elisa, ninguém menos que Rosa reencarnada. Somos todos uma grande família aguardando o retorno do nosso querido Manuel, e também de Luiz e Elisa, com as quais não tinha nenhum laço de parentesco em vidas passadas, mas agora, espiritualmente, estou cada vez mais conectada. Possivelmente quando eles regressarem à pátria espiritual alguns de nós tenhamos retornado ao plano terrestre. Mas inevitavelmente estaremos unidos e conectados como almas afins que todos somos, irmãos de um mesmo Pai maior de infinita bondade e misericórdia, que a todos nós guia e orienta. Espero ter contribuído com todos ao narrar a minha breve história e trajetória de vida. Acredito que no decorrer das linhas apresentadas vocês tenham notado a mudança de minha personalidade, e venho lhes mostrar que todos somos capazes de crescer e evoluir. Mas nada é repentino. Compreendi muitas verdades espirituais e aprendi com meus erros, mas continuo a adorar meu batom vermelho, meu vestido e minha rosa na cabeça. Não deixei de ser quem sou por ter aprendido mais e ainda tenho muito a aprender. Sigo sendo Lúcia. Sigo sendo também Madame Nancy, lá espanhola. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.